Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Jonathan. Estamos aqui para mais um roteiro explicativo. Esse roteiro é o segundo do quarto bimestre. Tudo bem? Vamos lá? Bom, esse é o nosso roteiro. Um roteiro que vai dar continuidade ao nosso descobrimento aí do continente americano, mas agora nós avançamos para o tema independência. Pensando nesse processo de independência, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão da América Latina. Lembra da América Latina é um termo usado para denominar os países que foram colonizados aqui por língua latina, né? Espanha, Portugal, principalmente da nossa discussão. Falando isso, não esqueçam que o nosso envio de atividade é para esse e-mail, tá bom? E tem também esse contato via WhatsApp para tirar dúvida. Além disso, eu também acrescentei uma página no Padlet, no qual eu organizei os roteiros do terceiro bimestre e do quarto bimestre. Assim você consegue se organizar, se faltou alguma coisa, deixou de participar, tá lá para você tentar ver o roteiro. Também tem um vídeo explicativo também. E aí, vamos estudando junto, tá bom? O roteiro passado falamos um pouco sobre a independência da América Espanhola, algo bem rápido, bem sucinto, bem resumido, eu sei disso, mas aqui a gente vai tentando manter pelo menos um mínimo de conhecimento para depois a gente ampliar. Aqui é a independência da América Portuguesa, ou no caso, o Brasil. É legal observar isso, já comentei isso no roteiro passado, reforço agora. A independência da Espanha não vai tornar um único país, como a gente acabou vendo ali, mas vários países, né? E no caso da América Portuguesa, isso não ocorreu. A independência da América Portuguesa vai gerar, no caso, o Brasil que conhecemos. Pensando nisso, eu sempre coloco o que deve ser feito. Então, primeiro, o que você vai pesquisar? Então, eu coloquei como referência aqui um texto base da BBC do Brasil. Bem legal o texto, um texto bem escrito, no qual ele vai pontuar assim algumas diferenças entre os dois modelos coloniais, tanto o português como o espanhol. Estou falando dos modelos coloniais, mas só para quem tem esquecido, quem são as metrópoles que eu já citei aqui no roteiro passado, reforço aqui. Metrópole pensa como que era o centro, né? No caso, Portugal vem ocupar a região no qual vai se conhecer como Brasil, esse território, e aí ele vai colonizar, ele vai ocupar, ele vai explorar as terras, como a Espanha também fez isso, explorou as riquezas naturais, como o ouro e a prata, e Portugal também vai realizar isso aqui no Brasil, com a exploração do solo, com a cana-de-açúcar. Depois a gente sabe que vem a questão, tem a exploração do pau-brasil inicialmente, a produção de café, e aí a gente vai para vários modelos, tá bom? Mas só para guardar essa referência. Então, professor, entrei no site. Então vamos entrar no site para ver como que é esse site aqui, rapidinho. Bom, esse é o site, tá bom? Da BBC aqui. Aqui eu falar um pouquinho sobre, por que o Brasil continuou um só, único, região, enquanto a América Espanhola se dividiu em vários países. E aí o texto ele vai trazer um pouco essa reflexão aqui, Dá pra gente perceber bem. Esse vídeo aqui, eu vou sugerir que vocês assistam esse vídeo, porque é um resumo explicativo muito interessante, que vai reforçar esses dois modelos. Vai falar sobre o Tratado de Tordesilhas, a Coroa de Bourbon, tá? Então, é um bom modelo pra gente pensar aqui, Mapa. É legal pensar sobre o que foi o Tratado de Tordesilhas entre as duas coroas católicas na época, né? Potências marítimas até então, Espanha e Portugal. Olha que legal aqui a divisão no mapa, tá? E aí o texto vai abordando outros pontos de diferença entre esses dois modelos. Descer um pouquinho mais, eu coloquei aqui, veremos que o processo de dependência foi diferente na América Latina, desde as formas administrativas até cultural. No texto acima, temos um resumo interessante, em que temos um vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre as principais divergências dessas duas metrópoles católicas do período
Bom, ok, professor. Já li o texto, fiz algumas anotações no caderno e vi o vídeo que aí ele sintetizou a ideia. Perfeito. Então, o que você anota no seu caderno então aí? Eu coloquei alguns pontos. Primeiro, qual que é as principais diferenças da administração? Né? Como que Portugal resolveu administrar o seu território, como que a Espanha resolveu administrar. Isso é importante. Dá um exemplo, Portugal proibiu a criação de faculdades aqui no Brasil. A Espanha já não. Então você tem um processo assim, de criação de uma elite intelectual na Espanha que vai pensar um pouco mais sobre essa questão de independências econômica, política, etc., que vai demorar um pouco mais no Brasil. Ainda é uma elite mais, digamos assim, territorial. Mas o texto fala sobre isso. Bem bom, bem legal. Divisão do poder nas Américas. Isso é legal. E aí vocês vão abordar diferença entre as elites, tanto da Espanha como de Portugal. A influência de Napoleão, bem legal esse ponto. Como é que acontece com Portugal quando Napoleão resolve invadir Portugal? E isso você já sabe sobre o Império Napoleônico, nós já vimos isso. E quando Napoleão decide invadir Espanha? Quais são as situações adversas aqui? Interessante. O temor social tem muito a ver com a questão da vinda da escravidão, das pessoas escravas para esse continente. Tinha um temor nesse período, ao ver. A fragmentação em vários países, porque a Espanha vai se fragmentar em vários países, o Brasil não. E o acordo de interesses. Qual foi o tipo de acordo que o Brasil fez com Portugal para ter independência? E assim é como que a Espanha fez, tá bom? Legal. Fez isso? Ok. Você vai encaminhar esses pontos, que eu levei todos esses pontos aqui, para o e-mail que está aqui abaixo. É essa atividade, tá bom? Observar esses pontos, fazer a sua anotação, suas observações e encaminhar. Até o próximo. Uma ótima semana a todos.